Vamos abrir a mente e o coração para as maravilhosas lições deste estudo. Embora fosse criado perfeito e livre, o homem fez mau emprego da sua liberdade e pecou desobedecendo ao seu Criador. As suas faculdades foram pervertidas. O egoísmo tomou o lugar do amor. Só uma operação divina pode salvá-lo dessa condição. No encontro noturno que teve com o doutor da lei Nicodemos, o Senhor Jesus Cristo falou da necessidade que tem o homem de nascer de novo. Ele não se referiu a um renascimento físico, mas a um renascimento espiritual. Nesse renascimento, o homem recebe um novo coração que se compraz em fazer a vontade de Deus. A Bíblia é claríssima. Se há um ponto onde ela é clara mesmo, é como é que você pode resolver o problema do pecado. E ela diz, Jesus Cristo é a solução. Então, receba Jesus na sua vida e os seus pecados serão apagados. E quando você recebe a Jesus na sua vida, que maravilha! Ocorre aquilo que a Bíblia chama do novo nascimento. São João capítulo 3, Jesus disse a Nicodemos, se você quiser entrar no reino de Deus, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E como é que se nasce de novo? Recebendo a Cristo no coração. Então, naquele momento, o Espírito Santo atua na nossa vida e faz-nos renascer para uma nova vida. E o mais importante é que o novo nascimento será agora um nascimento sem pecado. E então, quando nascemos de novo, nascemos agora para viver uma vida de justiça. Porque o Espírito Santo vai atuar na nossa vida, nós vamos agora crescer no conhecimento de Deus, na prática da vontade de Deus e no preparo para o reino de Deus. É assim que se resolve o problema do pecado. Por natureza, o homem está subjugado pelo pecado. Cristo, porém, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E porque a pena para o pecado é a morte, ele morreu por nós. Assim nos possibilitou a vitória sobre o poder do pecado, possibilitou-nos a salvação. Como podemos nos apropriar do bem que Cristo nos comprou na cruz? Como livrar-nos do pecado? As Escrituras respondem a estas perguntas. Apropriamo-nos da salvação pela fé no Cristo crucificado, que expiou a nossa culpa na cruz mediante o sacrifício de si mesmo. A fé em Jesus como aquele que nos abriu a porta da salvação, provando a morte que nos estava reservada, leva-nos aos seguintes 3 passos: a nos arrependermos, a nos convertermos e a nos dispormos a obedecer. Como dar esses passos? Quanto ao primeiro deles, arrependimento, a Escritura ensina: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Você se lembra de ter se arrependido profundamente de alguma coisa que você fez? Com certeza. Qual é a sensação do arrependimento? É ruim, né? Você lembra de como foi e pensa como poderia ter sido diferente hoje, né? Se você voltasse atrás, você não faria a mesma coisa, é essa a sensação. Arrependimento é você sentir tristeza de ter feito algo mal, algo errado, abandonar isso e voltar-se para Deus, para começar uma nova experiência. Algumas pessoas têm só tristeza por fazer algo errado, como, por exemplo, na Bíblia, o próprio Judas. Ele traiu a Jesus e sentiu tristeza e até desespero, mas ele não voltou-se para Deus. Pedro também traiu a Jesus, negou a Jesus, sentiu tristeza por ter feito isto, mas no final ele voltou-se para Deus, confessou o erro e começou uma nova experiência com Deus. Isso sim é arrependimento. O verdadeiro arrependimento leva-nos a sentir tristeza pelos pecados que cometemos e leva-nos a abandonar o pecado. A não ser que o pecador cesse de fazer o mal, o seu arrependimento não é genuíno e não é aceito por Deus. À mulher pecadora que foi trazida à sua presença, Jesus disse: vai e não peques mais. São João 8, versículo 11. Você acha que é possível viver sem pecar? Acho difícil no mundo como hoje, especialmente globalizado como está. As dificuldades são muitas, mas enfim, acho que vale o princípio de tentar cometer o menor número de erros possível. É verdade, ninguém vive sem pecar. A Bíblia diz que quem diz eu não peco, ele está mentindo. Todo mundo peca. Então, como é isto? Eu não nasci de novo?
Não estou agora vivendo uma nova vida, uma nova realidade? E como é que ainda vivo pecando? Ah, meu amigo, aí é que está. Há uma grande diferença de você viver no pecado antes de aceitar a Cristo e você cometer seus erros, seus deslizes, seus pecados depois que aceitou a Jesus. Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 7, ele deixa bem claro que o homem ainda, ele continua com os seus problemas, ele ainda tem coisas a vencer. É onde a gente diz que a vida cristã é uma batalha e é uma experiência que tem que se renovar cada dia e que tem que se desdobrar e se desenvolver até chegarmos naquele ponto em que entraremos no céu e não teremos mais pecados. O verdadeiro arrependimento leva à confissão, que não deve ser mera admissão do pecado, mas também uma súplica do perdão de Deus. Preenchidas essas condições, Deus nos perdoa. Como está escrito, se confessarmos os nossos